em nome de Jesus. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 12, nós vamos ler do versículo de número 7 até o versículo de número 10. Amém? Segundo aos Coríntios, capítulo 12, do verso de número 7 até o verso de número 10. Diz assim: E para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, e ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Glória a Deus. Paulo não existe, irmãos. Olha esse versículo de número 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, é que sou forte. Pai, esta é a Tua palavra que foi lida e será ministrada aos nossos corações nessa noite, através do Teu santo e poderoso Espírito. Obrigado pela Tua palavra, Pai, que é viva e eficaz, que ela alcance o nosso coração como uma semente que cai em boa terra e possa produzir em nós frutos da Sua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, meu irmão. Esse texto não existe, mas eu não sei se você conseguiu entender o que o apóstolo Paulo quis dizer nesse texto, mas esse texto não existe, né? Um homem que fala que se alegra no sofrimento, um homem que sente prazer em sofrer por amor a Cristo. Há 2 anos atrás, se eu não me engano, Russell Shedd, né? Um dos últimos teólogos contemporâneos que ainda tínhamos vivo no mundo, Russell Shedd inclusive morou no Brasil por um grande tempo, foi o país onde ele mais gostou de estar, e faleceu no interior de São Paulo, inclusive. Quando estava nos seus últimos dias de vida, aos 99 anos de idade, se eu não me engano, o pessoal da revista Ultimato, não sei se você gosta de assinar revista, mas fica aí a dica, né? Uma revista de teologia, você assina ela e recebe mês sim, mês não, ela é bimestral. O pessoal da revista Ultimato procurou para uma entrevista com o pastor Russell Shedd, né? Que entre tantos livros no Brasil que nós temos de teologia, fez também um comentário de uma Bíblia, que é uma das mais completas Bíblias de estudo que temos hoje, né? E Russell Shedd, ao ser entrevistado pelo pessoal da Ultimato, o repórter perguntou para ele assim, ele estava com 99 anos e enfrentando um câncer, que não tinha mais solução, era tomar medicamento e esperar até o dia que o câncer fosse levar ele. E aí o repórter perguntou para o Russell Shedd: pastor, como que o senhor vê toda essa situação? Ele começou a chorar e respondeu assim: eu estou alegre demais.
muito feliz por cada dor que sinto dentro de mim, extremamente satisfeito quando a morfina não tem efeito sobre o meu organismo, porque eu consigo sentir um pouco, 0,001% daquilo que o meu Senhor sentiu por mim em cima daquela cruz. Eu não me sinto digno de sentir as dores que eu sinto, porque eu sei que as dores que Ele sentiu no meu lugar foram muito maiores. Irmãos, eu vou começar essa mensagem dizendo para você uma frase que eu deveria citar no final. O verdadeiro cristão, ele consegue sentir prazer em meio ao sofrimento. E essa frase vai na contramão de tudo o que nós aprendemos no século 21 sobre igreja. Porque o que nós vemos sendo pregado aí fora é que o cristão não pode sofrer, é que sofrimento não faz parte da vida cristã, é que o cristão sempre tem que ter um casamento 100% feliz, um emprego com um alto salário, um carro novo, filhos abençoados. O cristão tem que ser bem sucedido, todos têm que ser funcionário público, ou tem que conseguir aposentar facilmente, não pode ficar doente jamais, não pode pegar nenhuma enfermidade, não pode passar por crise financeira. E essa é uma das maiores enganações que nós encontramos e aprendemos nos nossos dias. Eu não quero trazer para você hoje a teologia do sofrimento, que ela também é errada. Se a teologia da prosperidade está errada, a teologia do sofrimento também está errada. O nosso problema não será resolvido se nós adotarmos o modo de vida franciscano e formos morar nos altos das montanhas vestindo uma túnica de americano cru, amarrado na cintura com uma corda, e vivermos em jejuns e penitências, enquanto comer apenas o básico. Não é isso que vai resolver os nossos problemas. Não resolveu o problema dos franciscanos, Quantos abusos sexuais, homossexuais, quantos estupros, se falei errado, aconteceram ao longo de séculos dentro dos monastérios. Cuidado com o que eu vou citar para você quando for assistir. Até no seminário a gente assistiu, por conta do conteúdo histórico, um livro que chama Em Nome da Rosa, com Sean Connery e o Steven Stacy, ainda novinho. Os atores deram novinhos. O filme é muito antigo, a imagem é tremida, tem algumas cenas mais fortes no filme, mas o conteúdo histórico do filme mostra justamente esse período da igreja, do século passado principalmente, onde freiras, onde monges eram abusados dentro desses monastérios que viraram verdadeiros antros de pecado. E morar em cima da montanha comendo básico não resolveu o problema de santidade deles. Se a teologia da prosperidade tem os seus erros, a teologia do sofrimento também tem. Pastor, em qual teologia eu tenho que acreditar? Na do equilíbrio, do Deus que não vai deixar você nesse momento sempre, no Deus que vai prover sobre a sua vida, no Deus que vai chamar à existência as bênçãos dele e vai te prosperar. E você também precisa acreditar no Deus que vai usar do sofrimento para mudar o seu caráter, para fazer o céu valer a pena para você, Então eu preciso alcançar o meio termo, o equilíbrio, para que eu possa conseguir agradar a Deus. O tema da nossa mensagem de hoje é lições da vida sobre o sofrimento. E eu quis usar do texto do apóstolo Paulo, de 2 Coríntios, capítulo 12, do 7 ao 10, para que nós possamos aprender algumas coisas sobre o sofrimento. Porque embora nós não queremos passar pelo sofrimento, estamos sujeitos a ele. Eu não quero que você passe pelo sofrimento,
Eu não quero passar pelo sofrimento, mas eu preciso compreender que às vezes ele é necessário. E se porventura ele me alcançar, eu preciso estar preparado. Então a minha intenção dessa mensagem, ou é confortar o seu coração que sofre, ou é preparar você para que isso não te pegue desprevenido. Tomara que nunca chegue, mas se chegar, esteja pronto para ele, em nome de Jesus. Esse é um texto onde o apóstolo Paulo menciona a respeito do espinho na carne que ele tinha. Nós temos muitas especulações a respeito do que era esse espinho na carne. Algumas pessoas acreditam que esse espinho na carne que Paulo carregava era uma enfermidade. O próprio Russell Shedd, por exemplo, menciona no comentário desse texto de sua Bíblia, do comentário de sua Bíblia, que ele comentou, que essa enfermidade era epilepsia. Que havia momentos que o apóstolo Paulo estava pregando na igreja e sofria de ataques epiléticos. E aí a igreja tinha que esperar o ataque epilético passar e ele se levantar e aí continuar pregando. Outras pessoas acreditam que o espinho na carne estava relacionado a uma dificuldade de leitura, que o apóstolo Paulo era cego. Inclusive, o próprio pastor Hernandes Dias Lopes usa os textos de Atos 9:9, Gálatas 4:15, 6:11, Romanos 16:22 e Atos 23:5, aonde Paulo dá a entender que ele tinha dificuldades de enxergar. Tem pessoas que atribuem o espinho na carne do apóstolo Paulo ser o fato dele não conseguir enxergar direito. Imagine apóstolo Paulo escrevendo com dificuldade de leitura. Talvez ele poderia ter escrito o dobro de cartas que escreveu, se a sua visão fosse perfeita. Se o homem escreveu o que escreveu meio cego, eu imagino se ele enxergasse direito então, né? Nós teríamos muitos mais escritos. Outras pessoas acreditam que o espinho na carne de Paulo era o fato dele não ser casado, o que dificultava muito o pastoreio, com certeza. Aliás, parece que o apóstolo Paulo tem algo contra as mulheres, né? Ele fala para as irmãs assim, aos Coríntios, que as irmãs fiquem caladas na igreja e só o marido fala, que a mulher seja submissa ao marido, né? Parece que o apóstolo Paulo tinha um certo receio de dar oportunidade às irmãs dentro da igreja. Se você pegar o texto do apóstolo Paulo, irmãos, isso não interfere se é pecado ou não, parece meio que um pouco de machismo. Então alguns atribuem o espinho na carne o fato dele não ser casado. É interessante porque quando ele fala de ministério, o que Paulo aconselha? Olha, é preferível que o pastor seja solteiro. Mas se ele fosse abrasar, é melhor que se case. E de fato, irmãos, o apóstolo Paulo não está errado. Eu fui pastor solteiro, né? De não ter nem namorada, já era pastor. E realmente, existem algumas coisas que hoje, tendo esposa e filhos, que eu fazia naquela época, hoje eu não consigo fazer, enquanto solteiro, que hoje não consegue fazer mais. Por exemplo, a gente uma vez fez em Bom Espaço, se eu não me engano, 100 dias no monte, 11 horas da noite. Primeiro que a minha esposa, com 2 crianças, não conseguiria me acompanhar os 100 dias. Ela poderia até tentar, mas uma hora esse menino ia dar trabalho, ia chorar, ia atrapalhar a oração no monte. Não ia querer gritar. Às vezes quando grita aí na igreja atrapalha, né? Imagina ela no monte lá, uma hora não ia dar certo. Imagina a mulher, esposa, não a esposa do pastor, imagina a esposa, mulher. 100 dias na hora que ela deitar para dormir, o marido não está ao seu lado. Não é fácil, mano, né? Tem riveiro aí na cidade que fica 100 dias fora, né? O contexto de vida que ele vive é completamente distonante do nosso estilo de vida, né? A maioria tem família para outros lados,
o chifre é trocado, né? E aí vai levando a vida como se nada fosse nada, e aí fica por isso mesmo. O importante é o vale antes da rifa, para deixar a casa abastecida, né? Então não adianta pegar como exemplo, porque é distante. Então hoje não tem como fazer isso mais. A gente pode fazer lá talvez uma semana, 3 dias, né? Mas 100 dias eu não vou conseguir. Então o apóstolo Paulo estava certo. Olha, é melhor ser pastor solteiro, mas se não conseguir, se for se abrasar, se for ficar prostituindo, se for deixar a prostituição entrar no coração por outros meios, é melhor que se case. E é claro que o nosso contexto hoje também é muito bem diferente. Enquanto pastor solteiro, por diversas vezes em Bom Despacho eu fui conversar com casais, e a minha fala, embora fosse correta, embora estivesse certa, embora fosse embasada por um diploma de teologia, por um preparo de aconselhamento para poder estar naquela situação, não passava credibilidade. Sabe por quê? A pessoa trazia para mim um problema de casado, e ela falava comigo assim: o senhor não entende, porque o senhor não é casado. O senhor não sabe. Então assim, dificilmente um casal procura alguém solteiro para se aconselhar. E quando procura, como aconteceu comigo em Bom Despacho várias vezes, a palavra na sua maior parte não tinha autoridade. Por quê? Era solteiro. Hoje, dentro do nosso contexto, muito diferente do apóstolo Paulo, o pastor quase que tem que ser casado, porque se ele for solteiro, dá problema. Eu não sou muito bonito nada, mas quando eu estava lá em Bom Despacho, as meninas solteiras da igreja queriam namorar comigo. Por quê? O cargo de liderança. Irmãos, infelizmente isso acontece. O homem de farda, o homem de terno, o que veste jaleco branco, o gerente da empresa, o dono, o que exerce liderança, a pomba gira, regala o zoião, né? E vai para cima mesmo. Então a gente precisa, hoje o nosso contexto é muito diferente do contexto do apóstolo Paulo, claro. Mas um dos espinhos na carne do apóstolo Paulo, que alguns teólogos acreditam, era o fato de não ser casado. Com o tempo ele entendeu que isso mais prejudicava do que ajudava. Alguns dizem que o apóstolo Paulo foi viúvo. Eu discordo, porque em Atos menciona que o apóstolo Paulo foi líder do Sinédrio, né? E aí nós precisamos fazer algumas manobras para poder entender se ele foi viúvo ou não, se poderia ou não, se tem como ou não. Então, irmãos, alguns acreditam que o espinho na carne era o fato dele não ter esposa. Mas, independente do que seja, e aí para nós eu acredito que a enfermidade é algo mais aceitável para a gente poder trabalhar uma questão de sofrimento. Esse espinho na carne do apóstolo Paulo atrapalhava ele muito. A ponto, irmãos, dele mencionar essa dificuldade e esse problema aos coríntios, dele compartilhar isso com os irmãos da igreja de Corinto. Apontando para nós, até pela fala, do jeito que eu li aqui para você, que isso de fato era algo que o importunava muito. Era um espinho que ele carregou a vida inteira. Esse problema para o apóstolo não foi um problema temporal como nós enfrentamos. Talvez você fique desempregado, está repreendido em nome de Jesus. É temporal. É temporal. Uma hora a porta vai abrir, você vai voltar a trabalhar e as coisas vão se normalizar. Talvez você descubra uma enfermidade temporal. Você vai orar, Deus vai te curar, vai por milagre ou vai usar o remédio, e aquilo vai passar e você nem vai se lembrar mais. Quantas vezes Deus já nos abençoou e nós nem lembramos mais porque eram problemas temporais, que começam e terminam. O do apóstolo Paulo não. O problema do apóstolo Paulo perdurou durante
durante todo o seu ministério, toda a sua carreira ministerial. Isso o afligiu a ponto dele orar 3 vezes por este problema, a ponto de que ele insistisse em não aceitar mais aquela situação. Deixa eu te falar uma coisa, a luta de Jó durou aproximadamente 9 meses. A do apóstolo Paulo durou do dia que ele caiu de joelhos cegos até o dia que a sua cabeça foi decapitada em Roma. O problema era sério, e como lidar com essas questões de sofrimento? O sofrimento, em primeiro lugar, ele é inevitável. Nós queremos evitar o sofrimento, mas existem algumas coisas que são inevitáveis. É inevitável que você passe por problemas. Talvez a sua semana foi abençoada, mas eu te garanto também que algo em algum momento deu errado. Por quê, irmãos? É inevitável passarmos por problemas. Teremos alguns espinhos na carne. Se o apóstolo Paulo, o maior pregador, o maior evangelista do cristianismo em toda a sua história, nem as igrejas com televisão própria hoje conseguiram pregar tanto o evangelho como o apóstolo Paulo sozinho, sem internet, sem carro, sem avião, sem nada, sem rádio. Ninguém, irmão, se compara a apóstolo Paulo. Se o maior nome da igreja, desde o seu surgimento em Atos 2, tinha um espinho na carne, o que dirá o Tiago, marido da Edileia, filho da Lenice? O que dirá, irmãos, você e eu? É inevitável que enfrentemos problemas e adversidades. Está repreendido, mas talvez um dia você vai chegar no médico e o seu colesterol vai estar alto, e a sua pressão vai estar alterada, e para o resto de sua vida você vai ter que tomar um remedinho de manhã e de noite para controlar a sua pressão. Tomara que isso não aconteça com você. Mas talvez um dia você vai chegar no médico, ele vai medir sua glicose e vai falar assim: olha, é diabetes, acabou, doce. Nós não queremos, mas é inevitável que passemos por algumas coisas. O sofrimento é inevitável, nós precisamos aprender isso. Nós não podemos viver como se fôssemos capazes de evitar a dor. Em segundo lugar, nós estamos falando de lições de vida sobre o sofrimento, né? Ainda sobre a inevitabilidade do sofrimento. O sofrimento é inevitável porque existem orações que não são respondidas. Capítulo 12, versículos de número 8 e 9, de 1 Coríntios 12, né? Versículos 8 e 9. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me diz: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por 3 vezes o apóstolo Paulo ora, e sabe qual é a fala de Jesus para ele? A minha graça te basta, você não precisa dessa cura, não. O sofrimento é inevitável porque Deus não vai responder positivamente todas as nossas orações. Nós achamos que Deus é o gênio da lâmpada do Aladim, que você esfrega e sai o gênio e fala assim: pede 3 desejos que eu vou fazer. Deus não é o gênio da lâmpada de Aladim, irmãos. Existem coisas que nós vamos pedir e Ele vai falar não. A igreja do século 21 quer que Deus fale sempre sim. Mas eu vou te contar essa novidade. Tem horas que Deus vai falar para você não. Deus me dá, eu preciso, eu quero. Não. Senhor, mais, nem meio mais, eu não te dou.
Você já viu um filho que pede algo ao pai e o pai não quer dar por algum motivo, seja lá ele qual for? Vamos usar como exemplo o doce, né? Lá em casa a Edileia controla o doce dos meninos, né? Se come um doce, pode acontecer o que for, não come outro, né? Não, você já comeu esse doce hoje, é para amanhã. Irmão, sacolinha surpresa lá em casa, quando estava tendo aniversário, a gente ia para os aniversários e ia embora com a sacolinha surpresa, né? Tinha vez, irmãos, que passava um ano de lá e abria um armário lá, ó, sacolinha surpresa do aniversário de fulano de tal, vamos chupar uma balinha aqui. Porque regra o doce dos meninos, né? Tem pai não, que ganha lá, come tudo, lambuza, aproveita, né? Não sei se isso vai dar problema mais tarde, se não vai. Eu fui criado assim, eu lembro que chegava a Páscoa lá em casa, e eu tinha uma tia que sempre dava ovo de Páscoa, a Nalva, e ela dava ovo de Páscoa bom, grande, caro. Minha mãe sempre comprava, outra pessoa acabava dando. Eu sempre estava ali com 3, 4 ovos de Páscoa, irmãos, e era meia hora. Né? Em meia hora eu devorava aquilo tudo lá, dava uma dor de barriga depois e ficava por isso mesmo, né? Lá em casa é diferente, né? Os meninos comem de lá, dão um pedacinho hoje, um pedacinho segunda-feira, terça, quarta, tem dia que uma semana depois os meninos ainda estão comendo ovo de Páscoa, né? Então tem pai que liga, tem pai que não liga. Então vamos usar o exemplo do doce. Tem vez, olha, me dá o doce. Não, você já comeu doce hoje. Não, mas eu comi pouco, eu dividi com meu irmão. Não te dou, não vou te dar, amanhã eu te dou. Mas pai, deixa, por favor. Não. Dependendo do filho, ele pede para a mãe fala não, onde que ele vai? No pai. Mãe, deixa eu jogar videogame? Não. Pai, o senhor deixa eu jogar videogame? Para ver se muda a situação. Na nossa vida espiritual é a mesma coisa, você é o filho, ele é o pai. Ele como pai sabe ver, e sendo Deus, claro, ele tem conhecimento do que vai acontecer no futuro. Ele sabe o que é melhor para você e o que não é melhor para você. Uma vez eu ouvi um testemunho do irmão que era louco para ter uma roça. E ele orava e falava, Deus, me dá uma roça, e Deus, não. E o irmão tinha dinheiro, tinha condições de ter uma roça, e era louco para ter uma roça, e orava, Deus, deixa que toda vez que ele comprar a roça, ele dava errado, um documento dava errado, um negócio acontecia, não dava certo, Deus falando com ele, não compra a roça, e ele insistindo. Aí um dia ele perguntou para Deus, falou assim, Senhor, por que eu não posso comprar a roça? Aí Deus falou o coração dele, falou assim, se eu te der a roça, todo domingo você vai para essa roça. E não vai chegar a tempo de ir na igreja. E se você não vir na igreja, sua fé vai esfriar, você não vai conseguir ficar de pé e vai se desviar. Não compra a roça não, que eu te quero perto de mim. Não é pecado ter roça, meus irmãos. É porque o irmão não saberia vir embora mais cedo. Não saberia o horário de administrar isso. Mas eu quero exemplificar para você que existem coisas que Deus vai falar não, porque Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para você. Você vai pedir, Ele vai falar, não está na hora, não é o tempo, não vou te dar, vai te prejudicar. O sofrimento é inevitável, porque Deus não pode falar sim para todas as nossas orações. Tem cada coisa que a gente pede para Deus, irmãos, que se Ele nos dá, nós estaremos enrolados. Por isso que não adianta você pedir para Deus o número da Mega Sena acumulada, não adianta, Ele não vai te dar. Se você ganhar 100 milhões de reais, nem na igreja você vai aparecer mais. A maioria das pessoas que ganham na loteria se desviam, vão viajar o mundo, vão aprontar, vão cometer pecados, e não querem saber de Deus, porque o dinheiro passa a ser o seu Deus. Já é errado julgar, pedir Deus para te revelar o número que Ele não vai fazer mesmo, Ele te quer aqui, não dá, irmãos. Nem todas as nossas orações serão respondidas, nem todas serão. Deus, eu quero ganhar muito, eu quero ter um salário de 10 mil reais por mês. Deus não vai te dar.
Aí Deus vai te dar um salário só. Sabe por quê? Porque Deus sabe que se sobrar R$ 50 do seu salário, você vai no setor de bebidas do supermercado e vai colocar dentro do seu carrinho algo que não agrada a Deus. Sabe o que Deus vai fazer? Não vai deixar sobrar. É assim, irmãos. Nem todas as nossas orações serão respondidas. Deus não vai te dar o salário de 10 mil por mês, porque se sobrar dinheiro, você vai fazer bobeira. O dia que você aprender que o dinheiro não é o seu Deus, aí Ele te dá 10 mil por mês, pode ter certeza, Ele tem o melhor dessa terra para cada um de nós. Amém? O sofrimento é inevitável, porque Deus não responde a todas as nossas orações de forma positiva. Segundo lugar, lições sobre o sofrimento. O sofrimento é indispensável. O sofrimento não é só inevitável, como ele é indispensável. Irmãos, parece loucura o que eu vou falar, mas nós precisamos sofrer. Você prestou atenção no que o apóstolo Paulo disse? Deus revelou para ele que o sofrimento era para que ele não se ensoberbecesse. O maior pregador que a igreja teve, o homem que foi responsável por levar o evangelho aos gentios. Enquanto Paulo pregava, morto ressuscitava, enfermos eram curados, pessoas se convertiam, igrejas eram abertas. Imagine se isso desse ao coração do apóstolo e ele falasse assim: eu sou o cara, não é? E ele compôs para ele a música do Roberto Carlos, dizendo: quem abriu igreja em Antioquia? Esse cara sou eu. Quem levou o evangelho aos gentios? Esse cara sou eu. Quem escreveu a maior quantidade de livros na Bíblia? Esse cara sou eu. O espinho na carne de Paulo era justamente para que ele não se ensoberbecesse. Se Paulo fosse 100% sadio, não tivesse absolutamente nada que o impedisse fisicamente, a vanglória desceria no seu coração. Ele se ensoberbeceria, né? E talvez perderia todo o ministério glorioso que Deus deu para ele. No século passado, no século XX, a igreja teve um grande pregador chamado Jim Swaggart. Jim Swaggart ia seguindo os mesmos passos de Billy Graham. Onde Jim Swaggart ia pregar, irmãos, estádios eram lotados. Tem uma história dele, né, que a gente ouve contar, que disse que ele veio pregar na Praça do Papa em Belo Horizonte. A Praça do Papa é no alto da Afonso Pena, um lugar plano, cabe muitas pessoas. A Igreja do Evangelho Quadrangular realizava lá um tempo atrás o Sermão da Montanha com cantores evangélicos, que juntava-se 40, 50, 100 mil pessoas. Marcaram para o Jim Swaggart vir pregar no Brasil e fazer várias turnês, né? E aí ele veio pregar na Praça do Papa, e lá cheio de gente, lotado mesmo, a praça lotada. E aí o pessoal, chegou a hora dele pregar, o organizador do evento entregou o microfone para ele embaixo do palanque e falou assim: vai lá, pastor, agora é contigo, né? Ele virou e falou assim: agora eu vou lá, porque este povo precisa de mim. Ou fala que eu não deveria ter falado, irmãos. Meses depois, ele caiu em adultério e se tornou uma vergonha mundial. Você, graças a Deus, nunca ouviu falar isso, porque não é da sua geração de evangélico, e hoje também, quando esse tipo de escândalo acontece, já está normal. A igreja já considera o pecado dos seus sacerdotes normal. Isso é uma prova de que Jesus está voltando, viu, irmão? Lembra na época de Eli?
Eli e os seus filhos estavam envergonhando o nome de Deus, e Israel não estava nem aí para o pecado de Eli. Por várias vezes o sacerdote estava em pecado e o povo estava se acostumando. Hoje é extremamente comum você ver pastores no segundo, terceiro, quarto casamento. E a igreja aceita esses líderes como se nada fosse nada. Eu não sei o que me sujeita daqui para frente, porque eu também não sou perfeito, não é? Mas espero que isso não aconteça comigo, oro e luto para que isso não aconteça comigo. Mas hoje tem pastores aí que estão no segundo, terceiro casamento, e tem gente seguindo, porque não se importa mais com o pecado dos seus líderes. Se esqueceram de 2 Timóteo capítulo 3, que diz que o obreiro, o pastor, tem que ser marido de uma só mulher. Uma só mulher lá não é uma apologia ao vários casamentos, como que é? Policasamentos? Esqueci o nome do termo, não é? Oi, Eurico? Poligamia, obrigado, Eurico. Não é uma apologia à poligamia, porque na época de Jesus não era comum mais ter mais de uma esposa, não, viu? Era incomum. Na época de Abraão era comum, na época de Jesus não é tão comum mais. O marido de uma só mulher conheceu, casou, ficou com ela até que a morte separasse. Então nós já estamos acostumados ao pecado da nossa geração. Então se o Tim Swagger estivesse pregando hoje isso acontecia, ninguém ia estar nem aí, mas na época representou uma queda. Para quem acompanhava naquela época, irmãos, muitos crentes se desviaram porque o pastor Tim Swagger pecou. Ele voltou, e é um excelente pregador, deve ter se arrependido, não sei te contar a história, mas ele tem um canal de televisão. Lá em casa tem uma antena parabólica, é a antena parabólica digital, né? E aí ela pega alguns canais, poucos a mais, mas pega alguns canais. Aí ela pega o canal do Tim Swagger. Antigamente era o 97, ele prega a igreja lá nos Estados Unidos, bacana, cheia de gente e tal. Talvez se arrependeu e voltou, mas na época isso representou um escândalo muito grande. Sabe por que houve um escândalo? Por conta da frase: eu vou lá porque o povo precisa de mim. Apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, meu irmão, para que esse tipo de sentimento não descesse ao coração dele e ele achasse que era o cara. Ele mesmo disse isso no texto que nós lemos aí, né? Versículo de número 7 do capítulo de número 12. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, me foi posto um espinho na carne. Irmãos, apóstolo Paulo foi levado pelo Espírito Santo de Deus ao quarto céu. A gente nem sabia que céu tem primeiro, segundo, terceiro e quarto. Se eu não me engano, João é levado ao sétimo céu. Nós não sabemos nem teologicamente explicar, pastor, o que é primeiro, o que é segundo. Existe uma explicação, mas ela não é 100% encerrada, resolvida, não. Camarada que viu os céus abertos, que era levado ao quarto céu, que tinha visões que ninguém na história da igreja teve. Apóstolo Paulo viu Jesus ressurreto em carne. Ele é o único na história do Novo Testamento a ter essa experiência depois da ascensão de Cristo. Irmãos, enquanto a igreja estava crescendo, o Espírito Santo usava os apóstolos através de pregações. Presta atenção, no dia de ganhar o apóstolo Paulo para Cristo, Jesus lá no céu falou assim: pera aí, esse aí eu vou lá ganhar, esse aí é meu. Foi o Espírito Santo, não. Jesus desceu em carne, porque é a condição para ser chamado de apóstolo, e a Bíblia chama ele de apóstolo. A condição para ser apóstolo é ter visto Jesus ressurreto em carne. A visão do apóstolo Paulo é o próprio Jesus que desce do céu para chamá-lo ao Evangelho. Imagine, essas são as grandezas das revelações. Imagina se isso desce ao coração. Sabe por que não desceu?
porque tinha um espinho na carne. O nosso sofrimento é indispensável. Você precisa sofrer, porque senão você vai se achar melhor do que os outros. Nós temos que perder para a gente poder valorizar aquilo que temos. O sofrimento é indispensável por conta disso, meu irmão. Para a soberba não entrar no nosso coração. Senão nós vamos começar a nos achar mais santos do que todos na igreja, mais santos do que todos no louvor. O sofrimento é indispensável em segundo lugar, para gerar dependência constante de Deus. A maioria de nós só busca a Deus quando estamos sofrendo. Pouquíssimas vezes corremos para os braços do Pai quando está tudo bem. Terceiro lugar, o sofrimento é indispensável para mostrar a suficiência da graça. O apóstolo Paulo ora pedindo que Deus afastasse o espinho na carne. E o que Jesus fala para ele? A minha graça te basta. Deus, presta atenção, não tirou o espinho da carne do apóstolo Paulo, mas deu ele algo muito maior. A graça. Quisera o Senhor, e eu digo isso com toda a sinceridade do meu coração, quisera o Senhor que eu viva sofrendo, mas tenha a sua graça. Sabe qual é o maior erro da igreja hoje? A igreja quer a solução de todos os seus problemas e não quer a graça. Misericórdia, misericórdia, está repreendido. Queira a graça de Deus na sua vida, meu irmão. Queira o poder, queira o Espírito Santo, queira a glória, queira o perdão de Deus sobre a sua vida. Talvez Deus não vai tirar todos os seus problemas, talvez Ele não vai fazer isso, mas Ele pode te dar algo muito maior do que a solução do seu problema. Ele pode te dar a graça. Você está sofrendo? Receba a graça na sua vida, aleluia. Em quarto lugar, o sofrimento é indispensável para trazer fortalecimento de poder. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Ele não remove a aflição, mas dá capacitação para enfrentá-las vitoriosamente. Aprenda, meu irmão, que o sofrimento é indispensável para que você seja fortalecido. Sabe por que você é mais forte hoje? Por todos os vales da sombra da morte, por todos os fundos de poços que você passou até aqui, porque em cada um deles Deus te fortaleceu para que você permanecesse de pé. E na sua fraqueza, quando você estava lá embaixo, Deus te fez mais forte para que você se tornasse um vitorioso hoje. Aleluia! Por isso que é indispensável. Tem como dispensar o sofrimento, porque o sofrimento me faz crescer. Sofrimento me leva para perto de Deus. Sabe por que Deus não tira o espinho na carne do apóstolo Paulo? Porque esse espinho na carne o fazia que ele ficasse perto de Deus. Aprenda a chave da vitória para você, o segredo da vitória. Aprenda a não precisar sofrer para servir a Deus, que o seu sofrimento acaba. O dia que você não precisar estar passando problema para estar perto de Deus, Deus vai falar assim: agora ele não precisa ter problema mais não, ele me serve sem problema. Por isso que é indispensável, irmãos. Se não fossem os problemas, você não acordaria 3 horas da manhã para orar. Se não fossem os problemas, você não estaria indo ao monte.
Se não fossem os problemas, você não estaria ouvindo louvores e pregações na sua casa. Se não fossem os problemas, você não estaria jejuando. O sofrimento é indispensável porque ele me leva para perto de Deus. Talvez você está orando assim: eu quero parar de sofrer. E Deus lá no céu está assim: não posso fazer você parar de sofrer, porque se você parar de sofrer, você vai parar de orar. Então continua sofrendo. Terceiro lugar, para a gente poder finalizar, lições da vida sobre o sofrimento. O sofrimento, ele é pedagógico. O sofrimento é pedagógico, o sofrimento nos ensina. Primeiro, há um propósito divino em cada sofrimento. Quando Deus não remove o espinho, é porque tem uma razão. Deus sempre tem um propósito no sofrimento. Está me ensinando alguma coisa? Em segundo lugar, o sofrimento pode ser um dom de Deus. O espinho de Paulo era uma dádiva. Deus o protegeu de ser desqualificado espiritualmente. Está em 1 Coríntios 9, 27. Paulo viu como algo que Deus fez a seu favor. Nem todo o sofrimento que vem sobre a sua vida foi o diabo que colocou, não, meu irmão. Tem sofrimento que é Deus que coloca. Você não leu Jó? Deus permitiu. Satanás entra na vida de Jó, é o próximo ponto nosso aqui, com a permissão de Deus. Pastor, mas Deus permitiria um câncer no pastor Russell Shedd com 99 anos de idade? Sim. Pastor, mas Deus permitiria o meu desemprego? Sim. Pastor, mas permite. É Deus trabalhando no nosso caráter, é Deus trabalhando na minha vida, na sua vida. Deus usa o sofrimento como escola para o cristão. Que testemunho você vai dar lá na frente, se não tiver dificuldade nenhuma? Você vai tirar a carteira de motorista, chega lá de primeira. Que louvor houve nisso? Olha lá, terceira, né? Mas Joaquina está persistindo, Deus vai dar vitória, Joaquina. Eu profetizo em nome de Jesus. Desiste não. Irmão Eurico, né? 2 vezes, né, Eurico? Então, irmãos, tem hora que você vai chegar lá, a perna vai tremer, o instrutor não vai com a sua cara, o carro vai dar uma engasgada porque a gasolina é ruim, e você vai tomar a reprovação lá, não tem jeito. Tem jeito. Sofrimento é pedagógico, irmãos. Sofrimento é porque Deus permite. Deus não te abandonou porque você está sofrendo, não. Muito pelo contrário, se você está sofrendo é porque Ele está perto de você. Não é porque Ele se esqueceu. Eu estou sofrendo porque Deus esqueceu de mim. Ele esqueceu, não. Senão você não estava sofrendo, não. Senão estava tudo bem. Você já viu gente falar assim: não, parece que quando eu converti a vida foi pior. Fica mesmo. Deus está te trabalhando. Antes você vivia debaixo da vontade do diabo, você estava nas mãos dele. Quanto mais coisa errada você fazia, melhor era para ele, melhor estava. Agora não, você vai para o céu, cara. Vai levantar. Terceiro, o sofrimento é pedagógico. Satanás pode ser um agente do sofrimento. O diabo intentou contra Jó para afastá-lo de Deus, mas só conseguiu pô-lo mais perto dele. Bofetadas satânicas não anulam os propósitos de Deus. Irmãos, tem uma historinha de um cristão que conta por aí, dizem que isso é verdade mesmo, né? Uma parábola cristã. Diz que uma vez o irmão estava em casa orando e tinha acabado os mantimentos da casa dele, ele estava desempregado e estava passando apertado, e o vizinho dele era macumbeiro, tinha um centro de macumba. E aí o irmão começou a orar: oh Deus,
Está faltando aqui em casa, Senhor, a compra acabou, provê na minha vida, manda provisão. Um pai de santo, macumbeiro, escutou do outro lado. Os crentes ficam falando aí que Deus cuida dele, que Deus abençoa. Agora ele vai ver. Aí o pai de santo foi no supermercado e fez uma compra, irmão, caprichada, comprou de um a tudo. Bateu lá na casa do irmão crente, só vim trazer essa cesta aqui para você. Aí o irmão, oh, aleluia, glória a Deus, orou até em língua estranha, pôs a cesta para dentro da compra, guardou. O pai de santo ficou assustado e falou assim: é eu que estou trazendo, está vindo com dinheiro da macumbaria, você vai receber essa cesta aí? É o diabo que está mandando ela para você. O irmão respondeu assim: meu Deus é tão grande que quando ele manda, até o diabo obedece. Tem jeito não, moço? Quando Deus manda, até o capeta obedece. O diabo é um agente de Deus no sofrimento. Deus permite Satanás tocar na vida de Jó, e tudo que Satanás queria era tirar Jó da presença de Deus. Porém, o que aconteceu, irmãos? Jó ficou mais na presença de Deus ainda do que ele estava antes da tribulação. Por isso que o sofrimento é pedagógico. Em quarto lugar, Deus nos conforta em nossas adversidades. 12, versículo de número 9, diz assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo não sofria sozinho, Deus estava no controle de sua vida e operava nele com eficácia. Ele é soberano, bom e fiel. O sofrimento é pedagógico porque Deus te conforta na adversidade. Talvez você está sofrendo, mas em todo momento você vai ver Deus com você. Em quinto lugar, o sofrimento é pedagógico porque a graça de Deus é suficiente nas horas do sofrimento. Você não precisa de mais nada. Você precisa da graça. A minha graça te basta. O sofrimento é pedagógico porque a chave para crescermos nos sofrimentos é vê-los em função do amor de Deus. Deus pode até usar o nosso sofrimento para a sua glória. A razão de viver de Paulo era glorificar a Cristo. O nosso sofrimento é para a glória de Deus. Não é porque você está sofrendo que você vai parar de glorificar. Em quarto lugar, para a gente finalizar, lições da vida sobre o sofrimento. A boa notícia: o sofrimento é passageiro. Vai passar. Talvez assim como para mim, para você está durando anos. Mas a boa notícia aqui, vai passar. É só um tempo. Israel entrou no deserto, mas saiu 40 anos depois. Israel foi levado cativo à Babilônia, mas saiu 70 anos depois. O nosso sofrimento é passageiro. Vai passar, irmãos. E se como do apóstolo Paulo não passar nessa vida, vai passar na vindoura. Porque aquilo que olho não viu e ouvido não ouviu é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nosso sofrimento é passageiro, irmãos. Nós não podemos esquecer disso jamais. O apóstolo Paulo disse que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de glória. A nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória. É leve e é momentânea, e o que Deus tem preparado para nós é muito maior. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor porque Ele é digno. Aleluia. Se coloque de pé, meu irmão, vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Coloque a sua mão no seu coração. Deus, nós estamos reunidos aqui nessa noite porque cremos que o nosso sofrimento é passageiro. Cremos, ó Deus, que a sua ação sobre nossas vidas é sobrenatural. Nós cremos, Deus, naquilo que só o Senhor pode fazer sobre a vida do teu povo, sobre a vida dos teus servos. Em nome de Jesus, Deus, ouve, atende o clamor do teu povo aqui nessa noite, Pai. Que
Que nós possamos, ó Pai, ser cuidados pelo Senhor durante o nosso tempo de adversidade. Em nome de Jesus, Deus, eu não sei para quem foi essa palavra nessa noite, mas o Teu Espírito Santo sabe. Que o Senhor nos ajude, Deus, em meio ao sofrimento. É o que nós oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de orarmos, encerrando, eu queria ungir você. Se você quer receber aí a unção, para a gente poder estar orando, sai do seu lugar, vem aqui à frente, em nome de Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer. Cante isso, meu irmão. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em seu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Você está com suas mãos ungidas aí, meu irmão? Coloque elas sobre a sua cabeça, ou talvez uma parte do corpo que tem alguma enfermidade, que esteja doendo, ou se você quiser estender sua mão em direção à sua casa, ou algo que você precisa, ou se de repente tem a foto aí de alguém que você queira orar, ou se você vai trazer à memória alguém que precisa de oração, ore ao Senhor nesse momento. Clame ao Senhor para que através desta unção, a glória de Deus, o poder de Deus alcance através da oração e nós possamos receber milagre do Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, repreendendo toda ação contrária das trevas, toda obra do inimigo que venha se levantar contra a vida do teu povo. Eu repreendo toda obra de macumbaria, de feitiçaria, todo espírito contrário que seja lançado por terra agora, em nome de Jesus, e que a tua bênção alcance a vida dos teus servos na tua presença. Ouve, Senhor, essa oração, vai de encontro a essa necessidade, cura essa enfermidade nessa hora, alivia essa dor, muda, Pai, esse resultado, toma nas suas mãos. Nós cremos na tua vitória, no teu poder sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aplauda ao Senhor, meu irmão, porque Ele é digno. Aleluia, amém. Levante suas mãos ao Senhor. Deus, muito obrigado por estarmos reunidos aqui nessa noite. Obrigado pela vida dos teus servos, obrigado pela vida da tua igreja. Que teu amor, Pai, continue sendo transbordante sobre as nossas vidas e que a sua graça venha nos bastar. Que a tua graça seja suficiente para nós, em nome de Jesus. Meu irmão, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o rosto dele e te dê a paz, em nome de Jesus. Cumprimente seu irmão da esquerda, da direita, com a graça e a paz do Senhor. Não se esqueça do nosso tropeiro, amém? Se você pode nos ajudar, nos ajude vendendo, comprando, doando, em nome de Jesus.